Vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119. Hoje é o quarto dia da nossa jornada com os Salmos. Hoje nós vamos estudar os versos de número 105 até o 112. O tema é a luz da vida. Vamos então ler a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado eterno, porque me constituem o prazer do meu coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Que coisa linda, né, gente? Então, o verso de número 5, né, já está falando, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E aqui, gente, a gente precisa de usar a palavra de Deus como um guia para as nossas decisões diárias, né? Antes de tomar qualquer decisão, é necessário orar e pedir a Deus uma direção. Se vai mudar para outra cidade, se vai trocar de emprego, né? Então, é necessário a gente pedir uma direção ao Senhor, tá? É preciso a gente orar, né? Orar e buscar esses princípios de Deus para então nós tomarmos a decisão certa, né? Para o nome do Senhor ser glorificado. E a gente não sofreu dano lá na frente, porque se a gente toma uma decisão precipitada, gente, sem consultar o Senhor, nossa, é muito terrível, tá? É um prejuízo muito grande. Então é importante a gente pedir a Deus um direcionamento. É importante, tá? Usar a palavra para poder ela nos direcionar diariamente. É diariamente. Verso de número 6, tá? Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos, né? E aqui o salmista ele se compromete mais uma vez, né? Ele se compromete, né, de continuar com serenidade, né? Com seriedade, na verdade, sobre os valores, né? Os valores, os mandamentos de Deus. E é interessante que não é uma emoção, porque é necessário ter um comprometimento, né? E aqui ele faz isso, ele se compromete. Gente, uma coisa é quando você age pela emoção, a outra coisa é quando você faz um compromisso. Então, o comprometimento, ele sempre vai te levar a, ao aperfeiçoamento. Ele vai sempre te levar para o caminho do sucesso, quando você se aperfeiçoa. Então, se você deseja, tá, ter uma vida bem-sucedida, é necessário se comprometer, né? O comprometimento. Então, gente, é muito importante nós tomarmos essa decisão consciente de viver uma vida de integridade com o Senhor, tá? De integridade com Ele. É interessante que, mesmo diante das pressões para fazer algo errado no trabalho ou nos estudos, né? E não só isso, várias outras coisas, a gente precisa fazer o quê? De escolher obedecer a Deus, mesmo que isso custe algo da gente. Mesmo que isso custe algo da gente. Então é necessário, tá? Nós continuarmos, tá? Fazendo a escolha certa, tá? Procurar obedecer o Senhor, porque quando nós obedecemos o Senhor, a gente não vai fazer o errado. Por quê? Porque a gente vai pensar assim, poxa, se eu fizer isso de errado,
eu não vou estar ofendendo a pessoa, eu não vou estar prejudicando a pessoa, eu vou estar desonrando o próprio Deus. Então, gente, é necessário a gente agir com obediência, né, ao Senhor. Verso de número 107. Estou aflitíssimo, muito aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E aqui é quando a gente está sobrecarregado, né? Ansioso, sofrendo. Quando a gente está passando esses momentos, gente, a gente precisa se voltar para o Senhor, se voltar para a palavra dele, né? Se voltar para a Bíblia, ler um salmo, orar com sinceridade no coração, orar com verdade. Gente, sempre tem que ser com a verdade, com a sinceridade, tá? Porque Deus conhece tudo. E aí você pede para Ele renovar suas forças e Ele com certeza, Ele vai renovar, tá? Ele vai derramar uma graça nova sobre a sua vida. E você vai ser renovada, renovado, tá? E o nome dele vai ser glorificado, tá? Então, quando você estiver passando esses momentos de esgotamento emocional, físico, você peça ao Senhor para que Ele venha renovar as suas forças, tá? Como as da águia, né? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Então, é isso. Espera no Senhor, tá? Verso 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. E aqui, né, o salmista, ele oferece a Deus, né, um louvor sincero. É o que ele quer de nós também. Que nós ofereçamos a ele um louvor sincero e espontâneo. Não aquela coisa ali pronta, né? Aquela formalidade. Tem um hino tão bonito que eu gosto de ouvir, que ele fala assim que Deus ele não quer religiosidade, né? Ele quer intimidade, né? Ele não precisa de formalidade, né? Então, Deus ele tá vendo, ele conhece a sinceridade do seu coração. Então é importante a gente deixar as formalidades, tá? E oferecer a ele um louvor sincero, espontâneo, aquilo que sai do coração, da alma. É importante, é necessário, tá? E quando você estiver fazendo isso, você pode louvar a Deus, né? Cantar uma canção enquanto você está fazendo as suas atividades, enquanto está preparando um suco, né? Você que está estudando, preparando um suco, né? Você vai louvando a Deus, né? Nas suas tarefas diárias, quando você está lavando a louça na pia, né? Então, assim, você vai, durante o dia, oferecendo esse ordinário que você faz, e aí você vai cantando um louvor, você vai orando e vai dando graça, né? E com certeza a palavra, ela vai continuar, né? Te ensinando, né? E o Espírito Santo, ele vai aperfeiçoando isso na sua vida, tá certo? Verso de número 109. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. É interessante aqui que mesmo sobre ameaça, né, medo, incerteza, é necessário permanecer firme nos princípios de Deus. É necessário manter a confiança, a obediência em Deus ao invés de agir por desespero. E aqui, gente, nesse momento é muito importante a gente não agir pela emoção, mas agir pela razão. Então é por isso que tem que estar sempre orando, pedindo a Deus um direcionamento, né? E aqui entra o quê? O autocontrole. Porque se a pessoa tem inteligência emocional, ela vai agir pela razão, né? Mas se ela não tem inteligência emocional e não pediu a Deus um direcionamento, ela vai acabar agindo no desespero e vai trazer danos. Então é necessário agir com sabedoria nesses momentos, tá? Pedindo a Deus um direcionamento, tá bom? Gente, é muito importante nós confiarmos no Senhor e nós agirmos com obediência a Deus diante dos desafios, tá certo? Vamos lá no verso de número 110. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. E é interessante aqui que mesmo que possamos, assim, passar por esses momentos difíceis,
né? Mesmo que essas pessoas elas tentam nos derrubar ou nos prejudicar, porque vai ter gente que vai tentar te prejudicar. Não são todas as pessoas que vão querer te ajudar, estender a mão, caminhar com você, né? Tem várias pessoas que elas tentam nos derrubar, nos prejudicar, tá? Então, mesmo diante dessa situação, não traia os seus valores, tá? Não traia os seus valores, haja sempre com a verdade, mesmo que isso prejudique a sua popularidade. Então, haja com a verdade, fale a verdade, sempre haja com a verdade, tá? Não negocie a verdade, só para ficar bonita na fita. Eu conheço tantas pessoas que, infelizmente, para ficar bonita na fita, para poder não prejudicar a popularidade, elas acabam mentindo, né? Elas acabam invertendo os valores. Não traia os seus valores, tá? Mas agrade a Deus, tá? Com a sua vida. Mesmo que isso te prejudique, você vai agir com a verdade, tá certo? Verso de número 11, 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Que coisa linda, né? Então aqui, a gente vê aqui que a palavra de Deus ela é como um tesouro valioso, né? Tesouro valioso e eterno. Não como uma obrigação religiosa. Então é necessário a gente olhar para a palavra dessa forma, né? Como um tesouro valioso. Né? E é necessário a gente ter prazer na palavra, porque é isso que o salmista sentia. Então é necessário valorizar, gente, esse tempo do devocional. É necessário valorizar isso. Então leia a Bíblia, não apenas porque você deve ler, mas leia ela por prazer, tá? Porque na hora que você começar a ler por prazer, porque você ama a Deus, aquele que é o dono da palavra, vai haver, sabe o que? Crescimento espiritual, tá certo? Verso de número 112. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. E aqui é muito interessante essa palavra, foi a que mais mexeu comigo aqui, ó. É que ele induzia o coração dele a guardar os decretos do Senhor, ou seja, ele se disciplinava. Gente, se não tiver uma disciplina, não vai seguir adiante. Então ele se disciplinava espiritualmente. Ele tomou decisões. Na vida a gente precisa tomar decisões. Decisões de diariamente ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a Deus. Sempre. Sempre. Então, gente, quando a gente toma a decisão de obedecer a Deus, mesmo que a gente não esteja com vontade de ler a palavra, a gente vai lá e lê. Sabe por quê? Isso é o quê? É quando você se disciplina, né? Então, isso é muito importante. É necessário. A gente lê a palavra porque a gente está com vontade e a gente lê também sem vontade, tá? Então, é necessário ler a palavra com vontade e sem vontade, porque é a palavra que alimenta, ela que limpa, tá? Ela que santifica, ela que purifica. Então, é necessário, tá? E é necessário, para isso acontecer e isso ficar formalizado na sua vida, sabe? E ficar real, você precisa criar hábitos, né? Hábitos saudáveis, né? Como oração diária, né? Leitura da Bíblia, né? Mesmo nos dias corridos e desanimadores, é necessário você criar esses hábitos. Eu tenho certeza que se você começar, Deus ele vai te fortalecer para você então continuar, tá certo? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida muitíssimo. Eu espero que essa palavra tenha contribuído na sua vida. Forte abraço.